Deus fala, cura e faz milagres ainda hoje? Esse é o vídeo final dessa série. Buscaremos mostrar essa possibilidade com base na Palavra de Deus e nas nossas experiências. Até o final desse vídeo, vamos responder a essas perguntas. Olá, pessoal! Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Em tempos onde o verdadeiro sentido da Palavra de Deus tem sido deixado de lado, gostaria de te convocar para ser mais um mensageiro do Senhor, compartilhando esse vídeo nas suas mídias sociais. Se você quiser deixar uma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Se puder, deixe seu like e se entender que de alguma forma podemos contribuir para o seu crescimento e maturidade na fé, inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte dessa família no canal Acredito. Qual é o cenário atual da fé? Um grupo não crê mais em nenhuma manifestação sobrenatural da parte de Deus. Outros creem nisso de maneira desequilibrada. E um terceiro grupo sabe equilibrar bem essa realidade. Dentro do cenário apresentado, eu gostaria de te convidar para ter equilíbrio na construção da sua fé. Então, vamos lá? Esse vídeo aqui pode ficar grande, mas fique comigo até o fim, pois será de grande valia para a sua vida. Sem querer desfazer da experiência de ninguém, entendo que a experiência de cada um é valiosa e deve ser respeitada. Aceitei a Jesus quando tinha meus 26 anos de idade. Na minha infância, acontecia algo comigo que era muito estranho. As pessoas se aproximavam de mim e eu conseguia perceber, sentir o que iria acontecer ou estava acontecendo na vida delas. Compartilhei isso com minha bisavó, pois passava mais tempo com ela naquela oportunidade. Todavia, ela não deu crédito a nada do que eu falei. Fiquei com essa capacidade sendo desenvolvida durante toda a minha caminhada. Estou contando um resumo das minhas experiências, pois não vou conseguir falar de tudo na íntegra. Fique nesse vídeo, pois ainda vou contar o que Deus fez na vida de um irmão usando nossa pequena vida. Antes de trilhar o caminho da fé, passei a ter experiências mais fortes. Guardava tudo isso para mim. Quando reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu fui congregar em uma igreja batista que fiquei durante um bom tempo. Tudo iria mudar. Ao acordar no dia seguinte, depois do dia que entreguei a minha vida nas mãos do meu Senhor, perderia as experiências espirituais que cresceram comigo. Fiquei um pouco confuso, mas depois percebi que não vinham de Deus. Com 6 meses nos caminhos do Senhor, alimentando minha vida de muita oração, leitura da Palavra de Deus e jejuns, comecei a ter novas experiências espirituais que eram profundas, porém bem diferentes das antigas. Isso me causou uma série de dificuldades, pois tinha receio de compartilhar com alguém e as pessoas não acreditarem, pois eu era muito novo nos caminhos do Senhor. Eu aprenderia com os erros e posso te dizer que errei bastante, pois no Antigo Testamento, os profetas mais maduros discipulavam os profetas mais novos para que pudessem entender as experiências espirituais que passavam a desenvolver, como foi, por exemplo, entre Elias e Eliseu, profetas do Senhor. Mas eu não tinha como dividir isso com ninguém. Quando eu estava estudando teologia, um determinado professor falou algo que acendeu um princípio que tenho comigo até hoje. Sei que isso pode escandalizar alguns, mas fique em paz, pois eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus.
Um homem, para poder desenvolver acessibilidade ou experiências com o mundo espiritual, precisa ser marcado por Deus com essa capacidade. Depois que possui essa condição dada por Deus, essa pessoa passa a ter algumas experiências que outras pessoas não irão acreditar ou entender. Só existem duas fontes de comunicação dentro do reino espiritual: Deus e o diabo, juntamente com seus demônios. As pessoas que têm experiências espirituais oriundas de demônios não sabem. Geralmente irão acreditar essas experiências a Deus ou a outras divindades, que na verdade são demônios disfarçados com outras identidades. Todas as pessoas que tenham experiências espirituais antes de entregarem suas vidas ao Senhor e eram usadas em obras de engano pelo diabo, como também eu já fui, desenvolvem dons espirituais que tenham relação com as atividades mais profundas nas suas experiências. Eu sei que isso vai ser taxado como heresia, pois principalmente os teólogos que nunca tiveram essas experiências irão dizer que tudo isso é obra de engano, oriunda do diabo e seus demônios. Eu defendo um entendimento e respeito a visão das outras pessoas, mas para mim não existe conexão entre a salvação e os dons espirituais. Porque o Espírito Santo, quando capacita uma pessoa para realizar determinada obra, ele não tem preocupação de trabalhar nos defeitos dessa pessoa para construir valores morais, mas sim quer edificar a sua igreja e alcançar a expansão do reino. Pois assim como acontecia na igreja de Corinto, aonde tinha todo tipo de coisa errada, conheço irmãos que são usados de forma poderosa na pregação da palavra de Deus, que colocaria qualquer famoso desse da internet para trás, com presença de Deus, sabedoria e aplicação dos textos na vida diária das pessoas. Outros são usados em curas maravilhosas, revelações profundas e tantos outros sinais. E posso lhe afirmar que não são demônios. Pode ter certeza que é o próprio Deus, mas infelizmente são capazes de atos que podem escandalizar e decepcionar qualquer pessoa. Então vou deixar uma coisa bem clara para vocês: não se empolgue quando alguém te entregar alguma revelação profunda sobre a sua vida, ou for usada para ser instrumento de curas milagrosas, pois primeiro é necessário saber qual é a fonte desse poder, Deus ou o diabo, e depois saber quem é essa pessoa, antes de abrir a sua vida para ela entrar. Pois Jesus disse que nós conheceríamos as árvores pelos seus frutos, ou seja, conheceremos as pessoas pelas suas realizações. Vou falar uma coisa para vocês. Tem um irmão que conheci através da minha esposa. Ele tem um canal no YouTube e é pastor. Vou citá-lo aqui. É o pastor Antônio Júnior. Eu já assisti alguns vídeos dele e fico maravilhado como o Senhor usa essa vida de maneira simples, humilde e impactante. Estou falando desse nosso irmão, pois precisamos valorizar os outros dons e saber que o Senhor tem várias maneiras de falar conosco. Muitas vezes, a maneira mais simples pode ser a mais profunda. Vivemos um tempo dentro do ministério que Deus nos confiou para cuidarmos, aonde tivemos experiências tremendas. Deus falava, curava e operava coisas grandes e poderosas. No entanto, não vou utilizar de muitos exemplos, pois não tenho autorização dos irmãos para fazer isso. Dos vários milagres feitos por Deus, tem um irmão que chegou na igreja do Senhor, na qual, pela infinita graça e misericórdia, Deus me colocou como pastor. Irei resumir um pouco, pois Deus fez muita coisa. Esse irmão não sabia sua vocação e dons, pois tocava saxofone e pensou que só seria um músico na igreja.
Na época, o ministério de Deus estava começando na sala da nossa casa. Esse irmão estava desempregado. Quando esse irmão entrou, o Senhor nos mostrou um pouco da vida e ministério dele. No final do culto, pedi para ele preparar uma mensagem para trazer na semana seguinte. Ele ficou surpreso e disse: pastor, nunca preguei antes. Eu disse a ele: fique em paz, pois Deus te entregou esse dom. Uma coisa interessante, eu sabia que Deus tinha ferramentado esse irmão com esse dom, mas não esperava que seria daquele jeito, pois crescemos com o tempo, aprendemos com os erros, somos aprimorados de forma gradativa, mas eu iria me surpreender. Esse amado irmão pregou uma mensagem e trouxe uma revelação dentro do texto que poucos pregadores seriam usados daquela forma. Deus deu graça, sabedoria e o culto foi uma bênção. Deus tinha aberto uma porta de emprego em uma multinacional como vendedor para ele. Ele começou a se destacar nas vendas. O Senhor começou a falar de promoção e ele foi promovido como supervisor. Um dia estávamos em um supermercado realizando compras, quando esse amado nos ligou. Ele queria uma direção, pois tinha recebido uma proposta da empresa para ser transferido para outro estado com um salário 5 vezes maior daquilo que ele recebia. Na hora pedimos um tempo para verificarmos qual seria a direção de Deus, mas naquele dia o Senhor ficaria calado. Então pensei, Deus já tinha nos mostrado muita coisa sobre a vida dele, trouxe ele para um propósito, então aquela proposta não era de Deus. Ligamos para o irmão e passamos a decisão e ele obedeceu. Um dia em um culto na igreja, o Senhor nos mostrou uma promoção de gerente para a loja que ele trabalhava. Ao acabar o culto, ele me chamou para conversarmos do lado de fora e me disse: pastor, a empresa onde trabalho não promove ninguém para ficar na mesma loja que começou como vendedor, pois teme que os outros colaboradores não respeitem o cargo de chefia de alguém que já teve a posição igual a deles. Outra coisa, para ser gerente, a empresa exige inglês e nível universitário. Eu não tenho nenhuma coisa nem a outra. Eram 3 impossibilidades que me foram apresentadas, mas falei para ele com muita certeza: não tem vendedor, não tem gerente, não tem diretor, nem tem dono da empresa, pois o Deus que servimos manda em tudo e todos. Essa promoção vai ser dada aqui dentro dessa loja. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13, a palavra de Deus diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Pois é, esse irmão foi promovido. Deus cumpriu com a sua palavra. Fez na vida dele um monte de outras coisas que não vamos pontuar aqui. Falou, realizou, operou. Deus é fiel. Outra coisa, lembra que ele não sabia ao certo o seu chamado? Pela imensa misericórdia, Deus tinha nos falado. Ele hoje é pastor e Deus nos deu a honra de consagrar ele ao ministério. Sempre foi um menino honrado, um menino direito, um rapaz correto, um bom filho, um bom marido, um bom amigo, um bom colega de trabalho. Sempre foi uma pessoa idônea, correta e direita. E por isso tudo Deus o honrou para a glória do nome dele. Não posso me esquecer de algo. Lembra da proposta para ir morar em outro estado ganhando 5 vezes mais? A loja fechou depois de 6 meses. Bom, queridos, eu contei o testemunho do irmão todo, mas não mencionei o nome dele. Vou mencionar somente o primeiro nome. O nome dele é Henrique, é o nosso pastor Henrique. Que Deus continue abençoando você, pastor Henrique, e fazendo milagres na sua vida, como tem feito. A minha mensagem aqui é para servir de alerta para você. Deus ainda fala,
ainda cura e ainda opera milagres. Faz tudo isso, mas você precisa caminhar dentro de um equilíbrio e confiar na palavra de Deus.